Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e nós fomos desafiados, gente. Nós fomos desafiados pela loja Arx, aqui no novo quadro do canal que é o Desafio Arx, a fazer um vídeo com um tema de algum jogo aleatório que eles iam escolher e falar um nome pra mim. E gente, o jogo que eles escolheram pro Desafio Arx desse mês é o Oh My Brains. Então assim, o Desafio Arx já começou pegando, já começou complicado e difícil. Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos extrapolar aqui, vamos pensar num vídeo super legal. Então vamos falar um pouquinho sobre o jogo, esse Oh My Brains, que é o jogo que eles escolheram para o Desafio Arx, e depois eu vou trazer aqui o vídeo relacionado para poder vencer esse desafio, tá bom? Então vamos lá, o Oh My Brains, ele é um jogo do Bruno Cathala e do Theo Rivière, que são dois autores franceses muito bons, que fazem muitos jogos legais. Aliás, até um parênteses, eu acho muito interessante como esses autores franceses, designers franceses, perceberam que eles ganham muito mais colaborando entre si. Então você sempre vê os designers mais experientes, por exemplo, o Bruno Cathala, colaborando com os mais novos em jogos, exatamente para preparar as novas gerações. Então os franceses são muito inteligentes e o resultado é que eles estão soltando muito jogo bom. Mas vamos lá, o Oh My Brains é um jogo desses dois autores. E a ideia do jogo é basicamente um jogo de cartas e é um jogo de escalada. Então todo mundo ali tem cartas numeradas e você tem que se livrar das cartas da sua mão o mais rápido possível. Sempre tentando jogar uma carta maior do que a carta que está ali na mesa. Na temática do jogo, você estava acampando ali com seus amigos e animais zumbis apareceram. Animais zumbis comedores de cérebro. E você está se livrando deles. Quando você vai jogando as cartas, você está se livrando daqueles zumbis, tentando se livrar ali de que eles comam o seu cérebro e que eles comam o cérebro dos seus amiguinhos. Porque o objetivo é fugir primeiro. No jogo tem vários tokens de cérebro que você vai descartando se você não conseguir colocar a carta mais alta no centro da mesa, e aí quem conseguir se livrar de todas primeiro, quem conseguir se livrar de todas as cartas, ganha ali aquela rodada. Um jogo bem simples de carta, curioso, interessante na temática, e aí eu fiquei pensando, gente, se você fosse um zumbi, um animal zumbi comedor de cérebro, qual pessoa você iria gostar das pessoas que estão nesse mundo dos jogos de tabuleiro? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, gente, que é o top 5 jogos que zumbis comedores de cérebro gostariam que você jogasse. Sabe por quê? Porque esses jogos aqui são jogos que vão preparar o seu cérebro, vão deixar o seu cérebro ali fritinho para que os zumbis venham e comam eles muito felizes, gente. Então vamos lá, eu vou explicar por que eu acho que esses jogos fritam o cérebro, temperam o cérebro para os zumbis comerem, tá bom? E por que eu acho que eles iriam gostar de comer o cérebro se você for uma das pessoas que gosta desses jogos, tá bom? Em quinto lugar aqui da minha lista ficou Cryptid. Por que o Cryptid, gente? O Cryptid é um jogo de dedução. Ele é um jogo onde você tem que tentar adivinhar mais rápido do que os seus oponentes em qual ponto do mapa ali, tem um mapa cheio de hexágono, em qual hexágono específico está o Cryptid, que é uma criatura, um monstro. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa entender quais são as regras de onde o Cryptid está. Você tem uma delas, os seus adversários têm as outras. E aí você vai fazendo perguntas para os seus adversários, ou testando no mapa, para você poder tentar deduzir quais são as regras que os seus adversários têm, para que você use as regras deles, para você combinar com as suas, e achar o hexágono ali aonde está o Cryptid. Ele é um jogo onde você passa o tempo todo raciocinando. Meu adversário olhou esse hexágono aqui, então pode ser que ele tenha uma regra tal. Então se ele tiver essa regra, combinado com a minha regra, combinado com aquela regra ali, e você está ali o tempo todo, cozinhando o cérebro, sabe? Está o tempo todo tentando desvendar onde está. Eu amo jogo desse tipo. Tem outros jogos legais assim também, The Search for the Planet X. É um exemplo que eu penso que é muito legal dessa linha. Mas o meu escolhido aqui para a lista de hoje foi o Cryptid. Em quarto lugar, ficou um jogo que é o Viajantes do Sul do Tigre. Mas eu também poderia ter colocado o Paladinos do Reino Ocidental. Mas eu acho que o Viajantes ele incorpora melhor a ideia daqui. Por que ele prepara o seu cérebro para o zumbi comer? Porque esse jogo ele é um jogo onde tudo que você faz tem muita correlação. Nesse jogo você está construindo ali um painel que você é um cartógrafo que está desenhando ali a região. Então você vai construir aquele painel construindo
terrenos, construindo oceanos, construindo céu estrelado, desenhando planetas, e você constrói tudo ali no seu tabuleiro de jogador, criando um painel bem bonito com as cartas, onde você tem todos esses elementos. Só que esse é um jogo onde tudo é muito interligado. Então, para você poder construir uma carta, você precisa de um ícone. Para você ter esse ícone, você precisa popular essa carta, você precisa usar esse dado. Para você aumentar sua pontuação, você tem que construir o céu e você tem que colocar a bonificação ali do céu. Para você colocar a bonificação, você precisa fazer uma outra ação. Então é o tipo de jogo onde você precisa pensar muito no sequenciamento do que você vai fazer, sabe? Na sequência de ações para que você consiga fazer as coisas que você precisa. Senão você chega ali em alguns turnos que você não consegue fazer o que você quer, você não consegue fazer nada porque você não tem a quantidade de ícones suficiente, ou porque você não tem o recurso, ou porque você não tem como comprar carta, sabe? Então ele é um jogo que você tá ali o tempo todo queimando ali os neurônios para tentar construir um caminho de ações que cumpram com as ações que você quer. Então um jogo ótimo para você deixar o seu cérebro bem feitinho. Em terceiro lugar aqui eu coloquei o Carnegie. O Carnegie eu coloquei... Para mim ele é bem parecido com a ideia do que eu acabei de falar do Viajantes do Sul do Tigre, sabe? Essa questão da sequência de ações. Mas o Carnegie ele tem elementos a mais para mim, que é a questão assim, não só você tem que pensar ali na sequência das ações que você quer fazer. No Carnegie você tem um escritório que vai ter várias salas diferentes ali de recursos humanos, desenvolvimento e tal. E você tem trabalhadores que vão ocupando essas salas, né? E que você também pode enviar em missões ao longo do país, dos Estados Unidos, pelas regiões dos Estados Unidos, fazendo coisas e atividades, construindo ali pelas cidades diferentes. Só que ele é um jogo onde você tem muita coisa para você conseguir correlacionar ao mesmo tempo, sabe? Não é só uma questão de você pensar na sequência das ações que você vai fazer, mas no uso dos seus trabalhadores de uma maneira adequada. Porque os seus trabalhadores, eles têm que estar no escritório para poder gerar ações específicas, tipo de desenvolvimento, ou ações para gerar dinheiro, ou para gerar matéria-prima, mas ao mesmo tempo você tem que mandar eles para o mapa, fazer missões para você poder construir as coisas, porque isso é um critério de pontuação muito forte e também é uma maneira muito boa de você angariar recursos no jogo. Então esse balanço entre quantos trabalhadores você tem, como é que você faz para conseguir mais, como é que você faz para colocar mais salas ali na sua empresa que façam ações diferentes, os trabalhadores que você vai mandar para o país, o tanto de dinheiro, o tanto de matéria-prima, ele deixa o jogo assim muito complexo, super interligado, ao mesmo tempo que ele não é difícil, sabe? Ele é fácil de você entender as regras e a ideia do que tem que fazer, mas você conseguir executar ele bem é muito difícil. Então ele é um jogo que para mim merece bem estar nessa lista, porque ele é um ótimo fritador de cérebro. Em segundo lugar, eu coloquei qualquer jogo da linha Exit, né? Essa linha Exit é a linha de jogos de escape room, né, onde você está tentando ali escapar de alguma situação, de alguma sala, de alguma condição, baseado em enigmas. Então você vai desvendando os enigmas de cada página para você poder se habilitar a ir para as próximas páginas para fazer os próximos enigmas até que você continue e termine o jogo e consiga ali ver se você venceu ou não. Mas os enigmas, obviamente eles têm dificuldades diferentes, né? Você tem caixinhas diferentes do Exit, algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, mas é do tipo de coisa que você se pega ali pensando e matutando e raciocinando, e como é que eu faço, por onde que eu vou, como é que eu mudo aqui, como é que eu consigo desvendar esse número, porque geralmente você tem que achar os números, e é uma coisa assim, muito, muito legal, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Eu já fiz algumas das caixinhas do Exit. Algumas delas eu tive que pescar ali na colinha, tive que, sabe, dar uma roubadinha para conseguir resolver. Então, realmente, se você é o tipo de pessoa que ama pegar esses jogos do Exit e desvenda os mistérios tudo e arrebenta ali os mistérios, os zumbis estão de olho, tá? Já aviso vocês. E o número 1 aqui, gente, eu coloquei porque é um jogo que ele é difícil demais de jogar. Eu já tentei jogar ele, já joguei algumas vezes, mas acho ele muito difícil, principalmente se você quer jogar ele bem jogado, que é o Projeto Gaia ou Terra Mística, né? Você pode escolher qualquer um dos dois, que é um jogo que muita gente ama, muita gente gosta, e eu entendo porque muita gente gosta. Eu acho bastante complexo, sabe? Você conseguir gerenciar tudo que você tem que fazer ali, gerenciar os recursos, as construções, as adjacências, quando você vai evoluir suas construções, a questão ali daqueles tokenzinhos
de energia que ficam trafegando no 1, 2, 3, e aí você pode queimar alguns para ter benefício a mais e tal. Toda essa traquinagem em torno desse jogo, ela é bem complexa. Os critérios de pontuação, né, que você vai buscar, isso tudo combinado com a assimetria dos personagens. Então você tem personagens diferentes ali, né, raças diferentes, que têm poderes diferentes, e como é que você vai maximizar o uso daquele poder ali no que você está jogando, sabe? Pra mim, eu vou fazer um paralelo que pode ser muito louco, mas ele é muito próximo das pessoas que gostam de jogar Dota, sabe? Ou que gostam de jogar League of Legends, que é esses jogos onde você tem heróis que têm habilidades diferentes, e aí você tem que pensar na sinergia das habilidades do seu time e também nas fraquezas e nas fortalezas, nos pontos fortes e fracos que os seus personagens têm contra os outros dos adversários, e eu acho isso bem complexo, e assim, eu conheço gente que joga muito bem esses jogos, eu não sou tão bom assim, e para mim o Projeto Gaia, ele tem um pouco esse sentimento, assim, sabe? Não é só uma questão de você saber explorar o jogo, mas é você saber usar a habilidade da sua raça a seu favor, né? Então ele é um jogo que ele tem esse que é a mais da assimetria, e eu acho que isso faz com que ele mereça esse lugar, essa primeira posição aqui no ranking dos jogos que os zumbis comedores de cérebro mais gostariam que vocês jogassem. Se você joga todos esses jogos aqui, gente, pode ter certeza que o seu cérebro já está fritinho, salgadinho, no ponto para os zumbis comerem. Então os zumbis do Oh My Brains vão ficar muito felizes com você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse vídeo diferente aqui que a gente criou. Se você gostou de algum desses jogos, se você se interessou, você pode ir lá na loja Arx, o pessoal é muito gente boa e tem um cupom de desconto aqui do canal. Se vocês quiserem comprar com eles, usa o cupom que ajuda o canal. O cupom é BGBrasilArx, tudo maiúsculo, e você ganha ali uns 3% de desconto ali por você ter usado o cupom. Então, além de ajudar o canal, você também ajuda a economizar um pouquinho ali na sua compra, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.